Amém. Essa semana alguém pediu que eu falasse em poucas palavras, escrevesse um texto com poucas frases e que ajudasse as pessoas a entenderem melhor o Salmo 23. E como a pessoa falou isso, eu escrevi em poucas palavras, eu simplesmente coloquei Jeremias 17, de 1 a 14. Eu usei poucas palavras, as pessoas teriam que ler 14 versos, mas Jeremias dá uma explicação profunda sobre o que Davi está dizendo. Davi disse que, porque Deus, na verdade ele escreve Yahvé, o eu sou, né, o grande eu sou, é o pastor da sua alma, nada falta a ele. É óbvio que quando a gente continua lendo o Salmo, a gente vê que algumas coisas faltam ao longo do caminho. Ele está nas pastagens verdejantes e junto às águas do refrigério, e de repente Davi está no Vale da Sombra da Morte. É óbvio que quando você está no Vale da Sombra da Morte, ele não estava mais nas pastagens verdejantes, não é? Nem nas águas do refrigério, mas ele ainda tinha tudo, não é? Ele tinha tudo que sustentava a sua alma, dava a sua identidade, dava a sua paz, dava a sua alegria. Fica evidente que aquilo que ele tem em comum nas pastagens verdejantes e lá no Vale da Sombra da Morte era o pastor. E é por isso que nunca ia faltar nada a ele, porque ele tinha esse pastor, que é o grande eu sou. E então eu só escrevi isso, Jeremias 17, 1 a 14. Esse é um texto que fala sobre o nosso coração ser extremamente enganoso. Isso talvez nos afaste do Salmo 23. A maioria das pessoas concorda que o nosso coração é enganoso, mas elas não sabem como ele é enganoso. Porque quase sempre quando elas falam sobre as suas vidas ou conversam contigo, você percebe que elas não entendem em que contexto Jeremias diz que o coração é enganoso. O que ele faz? E quando as pessoas justificam algumas coisas em suas vidas, elas não percebem, não é? Que elas podem acreditar que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, mas ele ser tão enganoso que ela não percebe qual é o contexto em que Jeremias diz isso. Ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, assim, não dá para apagar, não é? Com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, o meu monte no campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos, Israel. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé, né, o mesmo lá do Salmo 23, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, do grande eu sou, da fonte de todas as coisas, porque será como a tamargueira, não é, do deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Sempre está em maiúsculo porque é Yahvé, né? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão ele não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que junta a riqueza, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, Yahvé, né, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Esse é um grande texto. Eu já preguei sobre ele num verso específico, sobre a parte que ele diz que
que nós devemos botar a confiança no Senhor e o Senhor deve ser a nossa confiança. Já preguei a respeito desse versículo especificamente. É óbvio que Jeremias está denunciando os pecados de Israel, não é? Nenhuma geração teve uma definição de pecado mais rasa do que a nossa. E quanto mais o humanismo secular avança, mais coisas deixam de ser pecado e recebem outro nome, e nossas definições de pecado vão caindo, vão caindo. Aqui ele está falando sobre o pecado. A Bíblia diz que o que há de errado com o homem, o que há de errado com a raça humana? A Bíblia diz, é o pecado. Se alguém diz, bem, isso é uma análise, pastor, muito primitiva, a resposta da Bíblia é sim, é muito primitivo, é muito antigo, é tão antigo e tão profundo, e tão antigo que começou em Gênesis 3. Então, realmente, é muito antigo. Então, observe que vamos olhar aqui rapidamente. Você vê que, apesar de eu ter indicado isso como uma boa explicação, ou a melhor, do Salmo 23, ele usa as figuras, Jeremias, não é, do Salmo 1, quando fala da árvore, não é, e da planta do deserto. Eu preguei esse ano, não é, 4 sermões sobre o Salmo 1, não é, e falando sobre a palha e a árvore. É a mesma analogia que Jeremias está fazendo, não é? Mas ele está falando e está dissecando o que o pecado é e como o coração é enganoso. Então, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, o seu apoio, mas o seu coração se afasta de Yahvé, do Senhor, do Eu Sou. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Você vê, enquanto Davi estava bem em todas as situações, mesmo no Vale da Sombra da Morte, lá no Salmo 23, aqui ele diz que o homem que não está assim em Deus, ele não verá nem quando o bem estiver vindo. Então, ele usa a mesma analogia do Salmo 1, mas ele aprofunda mais, já que ele está falando sobre o pecado. Ele diz que a árvore plantada junto às águas, à beira do rio, não tem preocupações, medos e ansiedades. Preocupações, medos e ansiedades. Você viu Davi dizer no Salmo 23 que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. É sobre a mesma coisa que ele está dizendo. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não vai temer quando chegar o calor, né? O calor, a aflição, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então você percebe, ele está dizendo que essa pessoa não vai se preocupar, mas não porque ele é uma pessoa fútil, ele não vai viver ansioso, com medo, como Davi não estava no vale da sombra da morte, não porque é fútil e ansioso, não é simplesmente uma coisa assim. Não pense em coisas ruins, pense naquilo que é bom, pense no lado positivo das coisas. Não é a respeito disso que Jeremias está falando, não é? O seu assunto é o pecado de Israel e a descrição do que é o verdadeiro pecado, não é? Há o Hakuna Matata, que é você sempre olhar como as coisas acabam se resolvendo, vai dar tudo certo, olhe para o lado positivo. Não tem nada disso, isso é Disney, não é? Não tem nenhuma relação com Jeremias. Jeremias está dizendo, como o apóstolo Paulo diz, que ele sabe um segredo, ele conhece a origem das preocupações, ele conhece a origem dos medos, ele conhece a origem das ansiedades, e ele pode resolver esses problemas para você. Então, alguém vai dizer assim, quem não quer uma vida livre dessas coisas? Mas nós temos muitos problemas, as pessoas dizem. Nós temos
problemas que são sociológicos, outros que são psicológicos. Por exemplo, o racismo é um problema sociológico, não é? E quando você pensa em preocupação e ansiedade, isso é um problema psicológico. A Bíblia diz que se você olhar sobre a sociedade, né? Se você olhar abaixo dos problemas sociológicos e abaixo dos problemas psicológicos, você vai ver que a gênese de seus problemas são sempre mais profundos, e essas coisas não conseguem lidar com a gênese dos seus problemas. Então, a menos que você entre num diagnóstico profundo, você nunca vai lidar com esses problemas, com essas coisas. Então, Jeremias diz: eu vou falar sobre as preocupações, como lidar com elas, na verdade, como lidar com todos os problemas. Mas primeiro você tem que me deixar falar sobre o pecado. E então ele usa essas imagens, e ele fala sobre raiz. Então observe, antes de tudo, isso nos diz que a raiz do pecado é não ter suas raízes em Deus. Lá o Salmo 1 está dizendo exatamente a mesma coisa, que o homem que teme a Deus, ele é como uma árvore, ele tem raízes. Foi o que nós vimos quando meditamos 4 vezes seguidas sobre o Salmo 1. Já o ímpio, ele lá no Salmo 1 é como a palha, não é, que o vento espalha, não tem raiz, palha. Aqui ele está falando sobre, ele está usando uma analogia semelhante, mas ele, em vez de usar palha, ele usa um outro tipo de vegetação que não está perto de nada em que possa nutri-la, e ela é de uma natureza em que ela não tem nenhuma relação com a água, como aquela árvore. Então, talvez a análise mais profunda do pecado de toda a Bíblia. É óbvio que você vai ter análises profundas, mas não mais profundas, porque ele nos fala dessas 2 árvores, e uma árvore é um arbusto, não é um arbusto do deserto, uma planta seca, não é? O deserto é cheio de plantas assim, a vegetação consegue muitas vezes viver em lugares muito inóspitos, não é? Mas é seco, é feio, é tão feio quanto o deserto. Ela é só um espelho do ambiente onde ela está. Você não olha para o deserto e aquelas coisas retorcidas, aquele arbusto, e acha que aquilo te dá uma sensação de oásis, de vida. Pelo contrário, torna tudo, faz parte perfeitamente daquele ambiente de morte. É um zimbro, mas ele não tem folha, ele é nu. E a palavra que Jeremias usa fala exatamente de algo nu, não é? Um arbusto nu, feio, retorcido. E, enfim, já a outra árvore, como no Salmo 1, ela é verde. Ela está junto do rio, um rio que flui sem ter problemas de estar com muita vazão ou pouca vazão em determinada parte do ano. E então você vê essa árvore bonita e verde e um arbusto feio, não é? Seco, sem folhas. Não há beleza. E a gente pode até dizer que os 2 têm raízes. Não é esse o problema. É óbvio que um arbusto tem raízes também, como a árvore. É óbvio que as raízes não são iguais de uma grande árvore e de um arbusto, mas são raízes, não é? E as raízes são o que determinam, Jeremias diz, o que o pecado é de fato, e o segredo de lidar com medos, preocupações e ansiedades. Então, tudo que eu já li a respeito de raízes, enfim, e o que eu estava olhando, é óbvio que há livros enormes a respeito disso, mas se você fizer um resumo de tudo que as raízes fazem, a gente pode resumir ao mínimo de 2 coisas que são importantes. Elas são uma âncora. As raízes são aquilo que firma a planta no solo,
não é? Então, vento, tempestade, se a raiz é fraca, a árvore cai, não é? Ela é uma âncora, vai depender de quão profunda ela vai. Quando você vê uma sequoia gigante que sobe 30, 40 metros, as raízes delas na montanha, né? Na Califórnia, por exemplo, elas vão muito fundo, mantém aquela árvore enorme. Tem árvores daquela que tem 1000 anos. Quantos invernos, quantas tempestades, quanto vento aquela árvore suportou. Então, ela tem raízes profundas, porque as raízes são uma âncora para que ela fique firme. E tudo vai depender disso. Ficar firme ou não vai depender de quão profunda são essas raízes. Porque é uma função da raiz ser a âncora que mantém firme em qualquer circunstância a árvore, ou, enfim, o vegetal. Em segundo lugar, as raízes extraem todos os nutrientes que a árvore precisa da terra. O que isso significa para nós é que o pecado é colocar suas raízes em algo que não é Deus. Você vê que no Salmo 23, e é por isso que eu indiquei esse texto, Davi tem suas raízes em Deus. Não importa se ele está no vale da sombra da morte ou num pasto verdejante. As raízes dele não dependem exatamente disso. E isso é o que a Bíblia define mais profundamente como pecado. O pecado é colocar suas raízes para te dar firmeza, segurança em algo que não é Deus. Ou tentar extrair, como as raízes fazem, vida e nutrientes para viver e crescer de alguma coisa que não seja Deus. Isso é extremamente importante, porque se você pensar no pecado como e como a maioria das pessoas pensam, em quebra de regras, quando Adão pecou, é porque o coração dele começou a confiar em outra coisa para ser sua satisfação, e outra coisa para lhe dar firmeza e sustentabilidade, que não era Deus. Essa foi a essência do pecado. A essência do pecado não tem a ver com quebrar as regras. O pecado sempre quebra regras, mas essa não é a essência dele. Se quebrar regras fosse a essência do pecado, nós poderíamos pensar numa gradação entre um ímpio e um homem que está em Cristo. Uma gradação entre, se a gente voltar no Salmo 1, entre a palha e a árvore, mas não existe gradação entre palha e árvore, ou entre um arbusto retorcido no deserto e uma árvore frondosa na beira de um grande rio. Não há uma gradação entre eles. Em outras palavras, se basicamente o que torna o pecado é violar regras, haveria pessoas que hoje violaram as regras 1000 vezes, e pessoas que violaram a regra 500 vezes, e pessoas que violaram a regra 20 vezes. Você poderia dizer que aquele que violou milhares de vezes é um grande pecador. Você poderia dizer que a pessoa que violou metade dele não é como ele. Há uma gradação nisso. E aquele que violou 25 vezes, 30 vezes, ok, é quase um homem piedoso. Você vê que ia haver uma escala entre uma pessoa piedosa e um ímpio. Ia ter gente que ia se aproximando cada vez mais de ser um homem piedoso, e outros cada vez mais até ser realmente ímpio. Mas na verdade não existe. Você está num lugar ou no outro. Não existe uma gradação disso, porque a essência do pecado não é quebrar regras. Então não adianta contar quantas regras foram quebradas. Isso acontece se você ver o pecado dessa maneira. Mas Jeremias diz que não, você só vê o pecado assim porque o teu coração é muito enganoso. Esse texto de que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas é muito mencionado, mas é muito mencionado fora do contexto em que Jeremias usa. Então o pecado é uma maneira diferente de vida. O pecado é uma maneira diferente, totalmente de vida, do que quando você está livre, você é liberto. Não é? O pecado e a piedade são polos opostos. O pecado e a piedade é polo sul, polo norte. É uma maneira completamente diferente de ver a vida, encarar a vida, ancorar a vida, tirar nutrientes. Então eles são integrais. O pecado e a vida de homem regenerado são diferentes orientações do coração.
Jesus disse que onde tiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, são orientações diferentes, duas orientações diferentes das suas raízes, duas orientações diferentes da sua vida. A vida de alguém que está em Cristo e alguém que não está, tem orientações totalmente diferentes. Não há uma gradação entre elas, como não há gradação entre morte e vida. Ou alguém não está vivo, o outro morto, e alguém está no meio do caminho. As pessoas estão num lugar ou estão no outro. Você quer colocar suas raízes aqui ou aqui. As tuas raízes estão lá ou estão lá. Você não tem como haver esse meio termo. O que Jeremias está tentando dizer é que o pecado e a piedade são totalmente diferentes. Você viu ele dizer no texto que o pecado estava escrito no coração do povo de Israel com ponteiros de ferro. Aquilo definia aquilo que eles realmente eram. Então alguém diz, o que você quer dizer com as raízes? O que Jeremias está dizendo? Então a palavra-chave é confiança. Não é? Você vê que Davi lá no Salmo 23, ele está dizendo que no vale da sombra da morte ele não vai temer mal algum, porque eu sei, ele tem uma confiança. A questão, a palavra central aqui, lá no Salmo 1 também, é confiança. Ele diz, maldito é o homem que confia no homem, aqui, que depende, cujo coração está nessa direção. No versículo 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, a sua âncora, mas cujo coração se afasta de Deus. Suas esperanças, a sua esperança não está em Deus, você está na direção do homem. Quando ele fala assim, maldito é o homem que confia no homem, não está falando de você desconfiar das pessoas, porque ninguém é digno. Você vê também as pessoas usar esse texto assim, sempre que alguém traz, sempre que alguém, está vendo? Maldito é o homem que confia no homem. Então, isso não tem nada a ver com o texto. Ele está dizendo, maldito é o homem cujo coração se ancora, se firma em algo mortal, em algo que não é Deus. Ou o coração que tenta sugar vida de algo que não é Deus. Ele confia, a confiança dele para se ancorar e para se nutrir vem daquilo que é mortal e não de Deus. É isso que ele está dizendo. Então o verso 7 diz, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Você vê que tudo é uma questão, no texto, ele está falando de confiança, ao colocar isso como oposição ao pecado. Suas raízes e sua fé é a mesma coisa. Suas raízes e sua confiança. Quando lá no Salmo está dizendo, as suas raízes estão no rio, está falando de confiança. É o que Jeremias está dizendo aqui, é o que o Salmo 23 diz. Então, se alguém disser assim, mas alguém, por exemplo, diz assim, eu não tenho fé, eu sou uma pessoa sem fé, eu não tenho religião, não tenho fé em nada. É óbvio que não é verdade. Todo mundo coloca as suas fé funcional em alguma coisa, ou suas raízes funcionais. Para a gente funcionar, a gente tem que confiar em alguma coisa. A gente tem que acreditar em alguma coisa. A gente tem que se ancorar em alguma coisa. Alguma coisa tem que ser o nosso chão. Quando as pessoas dizem, eu perdi meu chão. Então, alguma coisa tem que ser o nosso chão. Alguma coisa tem que ser onde a gente coloca o pé. Alguma coisa tem que ser de onde a gente tenta tirar alegria, confiança, esperança. Alguma coisa tem que ser. Todo mundo é assim. Toda a sua vida é baseada em um sistema de confianças. A vida de todo mundo, do ateu ao todo tipo de religioso, e tudo na tua vida, Jeremias está dizendo, vai ser determinado por aquilo que você confia, por onde você está se ancorando, por onde você está tentando sugar a vida, os nutrientes da vida. Então a pessoa pode dizer, eu não sou uma pessoa de fé. É lógico que ela é. É óbvio que ela tem alguma coisa onde ela está firmando, se ancorando e tentando tirar significado, esperança, enfim, não tem como o homem viver de uma outra forma. Isso é um monte de fé. Então todo mundo vive pela fé, e Jeremias está dizendo que o coração é enganoso. Esse é o contexto dele. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 9, ele está dizendo o seguinte, o coração do homem, ele vai se ancorar, e ele vai confiar em tudo menos Deus. Essa é a essência do pecado.
É por isso que o profeta vai dizer, olha, o meu povo, ele cometeu duas maldades, se espante os céus. Ele me deixou o manancial das águas e fez para si cisternas rotas, ou seja, ele não confiou em mim para ser aquilo que vai dar refrigério, sustento, e ele começou a confiar em outras coisas, as cisternas que não podem reter a água, ele vai morrer de sede. Então o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, em outra versão. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está dizendo que todo mundo tem uma fé, como todas as árvores têm raízes, e todo mundo coloca as suas raízes em algo, sua esperança em algo para dar firmeza, para ancorar você, para você enfrentar a vida, e para te dar também sustento, nutrientes. Todo mundo tem. Então, por exemplo, a gente pode dar alguns testes, e podíamos dar muitos, mas um positivo e um negativo. O negativo é o lugar de apoio, e o teste positivo é da onde nós tiramos os nutrientes. Nós podemos fazer usando a analogia bem mais ampliada, mas o tempo não deixa. Então, primeiro de tudo, a gente poderia perguntar a alguém: com o que você mais se preocupa? Esse é o teste negativo. No que você está ancorado, que você tem medo que se aquilo cair, você vai cair junto? O que mais te causa medo, apreensão, ansiedade? O que te assusta mais? O que, se você perder, iria acabar com você? O que, se você perder, você não teria mais qualquer substância para viver? Você ia desmoronar. Não haveria qualquer tipo de solidez mais na sua vida. Não haveria nada sobre o que valeria a pena viver. Você poderia continuar vivendo, mas não valeria mais a pena viver. Todo mundo tem algo assim. O que é isso? O que são essas coisas? Esse é o teste negativo, não é? No que você está ancorado, no que você está firmado, no que você está firmado de tal maneira que, se aquilo for movido, você se move também. Se aquilo cair, você cai também. E o positivo, William Temple, é tão famoso isso, não é? Ele diz que a sua religião, a sua verdadeira religião, e todo mundo tem, é o que você faz com a sua solidão, não é? O que ele quer dizer, a gente entende onde nós vamos buscar descanso. É óbvio que grande parte do nosso dia a gente pode estar envolvido em alguma atividade que não é aquilo que a gente faria se pudesse. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ir a lugares. Mas quando eu não tenho que fazer nada disso, para onde eu vou buscar descanso? Onde minha mente vai? No que meu coração medita? No que eu penso quando quero pensar na vida boa e encontrar descanso? Você pode colocar as pessoas em grupos diferentes aqui, não faz diferença. Algumas coisas, há um grupo de pessoas que nós podemos dizer que vão pensar em coisas mais materialistas, não é? Você pensa o quê? Numa casa? Você pensa em redecorar a casa, em comprar um carro novo? É isso que é aí que você encontra refrigério. Você pensa: como vai ser bom? Eu vou estar tão bem quando puder fazer isso ou fazer aquilo. Você pensa em eletrodomésticos ou alguma coisa tecnológica, né? Ou você pensa em roupas, ou você pensa... Essas coisas fazem você se sentir bem. Pensar em quanto você vai fazer disso ou conseguir disso é onde você tenta encontrar descanso. E isso lhe dá uma espécie de restituição. Quando você pensa nessas coisas, você fica mais animado para a vida. Quando você pensa que vai ter isso, se você continuar indo em determinada direção que você está trabalhando, isso te deixa mais animado, isso te deixa enfrentar o dia melhor. Isso é aí que você busca um refrigério. É isso. Então, há outras pessoas que não é assim, algo tão material, é uma coisa mais relacional, não é? A sua mente vem o quê? Vem pessoas. Talvez você
ajudando alguém ou fazendo algo social, né? Salvando o mundo. É assim que você se sente bem, que sua vida vai ser justificada. Ou talvez um romance, ou talvez os seus filhos. Em outras palavras, você vai para relacionamentos quando você quer refrigério. E é isso que você pensa sobre quando você quer se encher de confiança e esperança. É para aí que a sua mente vai tentar encontrar. Talvez você seja realmente alguém que pense que uma causa social vai fazer isso, ou então é um hobby. Você fica pensando que um dia você vai subir a montanha, ou então você vai fazer uma viagem, ou você vai a um país que você sempre sonhou, ou um lugar, e só de pensar nisso você se sente mais energizado. Para onde tua mente vai? William Temple diz: essa é a sua religião. É aí que você está tentando encontrar a sua paz, seu descanso. E é onde sua fé está. Você acredita que essas coisas vão dar a você o que você espera. Quando ele diz a sua religião é o que você faz com a sua solidão, é o que mais você pensa que vai te dar aquilo que você anseia internamente. Por isso o seu coração vai para lá. É da onde você tira doçura. Você nem tem aquilo ainda, mas pensar naquilo te enche de doçura, te enche de esperança, te enche de otimismo. É algo em que você existencialmente descansa. Você acha que vai encontrar descanso naquilo, que aquilo vai te dar descanso. De só pensar naquilo já traz um certo sensação antecipada de descanso que você acha que vai encontrar naquilo. Essas são as suas raízes. É onde a sua fé está. É onde a sua esperança está. Ele está falando em confiar. Ele está falando isso. Quando ele fala de raízes, ele está falando maldito é o homem que confia no homem mortal ou em qualquer coisa assim. E todo mundo tem isso, se é religioso ou se é um ateu, todo mundo tem, não faz diferença. O que Jeremias diz é que onde a sua esperança está, afeta toda a sua vida. Tudo na sua vida vai ser determinado por aquilo. Por isso que essa é a raiz final do pecado. Onde você coloca as suas raízes faz com que você seja um arbusto ou um arbusto seco no deserto, ou então uma árvore verdejante. E você sempre vai buscar se justificar baseado nisso. Um grande líder que participou de maneira eficaz, não é? E foi fundamental para terminar, para liderar o mundo livre na Segunda Guerra Mundial. Lendo uma biografia dele, as pessoas que trabalhavam próximas a ele, os mordomo, o chofer, diz que ele era uma pessoa grossa que tratava as pessoas com rispidez. E alguém estava dizendo que certa vez disse assim: poxa, você é grosso, é ríspido. Ele diz: olha, eu estou salvando o mundo, eu estou, como quem diz, eu estou pensando em coisas grandes. Então, esse era onde ele tentava, nisso que ele tentava se justificar. Se ele era grosso com a sua esposa, com os empregados, então, mas ele se justificava, ele restaurava. Quando a gente diz tu restaura a minha alma, ele queria restaurar a sua alma e encontrar descanso no fato de que ele estava fazendo algo importante. Você vê, todo mundo está procurando, o alicerce dele era essa posição, não é? E eu fiz isso, eu estou fazendo algo grande, e isso justifica eu ser uma pessoa rancorosa e grossa com as outras pessoas. Essas são as suas raízes. As raízes dele, que davam firmeza a ele, ou que
supostamente davam, era o fato dele estar fazendo algo que ele achava ser importante. Ele acha que isso de alguma maneira redimia a sua vida. Olha o que eu fiz, eu conduzi o mundo livre em meio à guerra. Então, onde sua raiz está é a sua religião. Você pode dizer, eu sou cristão protestante. Isso qualquer um pode dizer. A sua verdadeira religião é onde você descansa, é onde você tenta encontrar descanso. Não importa onde você vá no domingo, não importa o que você canta, porque é óbvio que nós cantamos aqui, por exemplo, a gente cantou aqui hoje, Cristo é o centro do viver. Então, isso nós podemos cantar, e se chamássemos alguém que nunca entrou e não conhece nada do Evangelho, e ensinássemos a música e a letra, ela também poderia cantar. Todo mundo pode cantar isso. Não é isso que diz quem nós somos, mas onde nosso coração encontra ancoragem e suga os nutrientes. E então você vê que a definição de pecado não é violar regras. Jeremias está dizendo que o pecado estava escrito como um ponteiro de ferro no coração deles, mas o pecado, na verdade, ele está dizendo, é fazer de outra coisa que não Deus o seu prazer e o seu deleite. Você vê como é estranho hoje, como tem cristãos que se rebelam contra texto, que dizem assim, porque nós temos nele uma alegria indizível e cheia de glória. Ele quer provar que é cristão, mas não tem alegria em Cristo, nem esperança, nem paz. Mas ele quer dizer que ele está contra a definição bíblica do que é ser alguém que está em Cristo. Então o pecado é não fazer de Deus o seu descanso, é não poder dizer para Deus no vale da sombra da morte, tu estás comigo, está tudo bem. Isso é pecado. Ou então você está no vale verdejante, num pasto verdejante, e o pasto é tão mais importante para você do que Deus, porque na verdade é do pasto verdejante que você tira a sua confiança e os seus nutrientes. Então o Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração, porque o teu coração está, é óbvio, se deleitando, tendo prazer nele. Então pecado é estar descansando em qualquer coisa que não Deus. Pecado é estar se deliciando com alguma coisa que não é Deus, como fonte de ancoragem e de nutriente da sua vida. É fazer de qualquer coisa uma cisterna da qual você acha que vai matar a sua sede, em vez de estar na fonte, usando outro profeta, não é? É isso que a Bíblia diz. Essa é a razão pela qual sempre que alguém falava com Jesus sobre a lei, Jesus levava para o resumo da lei, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então essa é a mais radical análise psicológica do coração humano. Ninguém é melhor do que Jeremias como um verdadeiro psicólogo. Na verdade, ele vai tão longe para dizer no versículo 7, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Eu preguei um sermão só sobre esse verso 7, eu acho que ele dá até mais de um sermão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Era esse o texto que eu preguei aqui em Jeremias. Então é uma declaração poderosa. Algumas versões perdem um pouco, essa aqui é exatamente o que diz. Parece a princípio que Jeremias estava só acrescentando algo. Bendito é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua confiança. Parece que ele só estava repetindo a mesma coisa para reforçar. Algumas traduções deixam melhor. Ele está dizendo, como a gente viu naquele sermão, que você pode confiar em Deus e Deus não ser a sua confiança. Era esse o tema do sermão, ou seja, eu confio em Deus, mas Ele não é a minha confiança. Eu confio que o casamento vai me fazer feliz, e eu confio em Deus que Ele pode me dar um casamento. Se Ele me der um casamento, eu vou ser feliz. Se Ele não me der um casamento, eu não vou ser feliz.
Ele não é minha confiança. Eu confio nele para me dar aquilo em que eu confio que vai me satisfazer. Ele não me satisfaz, mas eu confio que se ele me der filhos, eu vou ficar satisfeito. Então eu confio em Deus, mas Deus não é minha confiança. Eu confio que ter filhos me faz feliz. Então eu confio em Deus para me dar aquilo que eu confio que vai me fazer feliz. Para que não houvesse dúvidas, Jeremias diz: bendito é o homem que confia em Deus e faz de Deus a sua confiança. Ou seja, como lá o Salmo a gente viu, deleita-te no Senhor. Ele não confia em Deus para dar algo a ele no qual ele se deleita no Senhor. Então ele não confia em Deus para dar a ele algo que vai fazer a vida dele completa, plena, satisfeita e alegre. Muitas pessoas confiam em Deus assim. Esse é um tipo de confiança pecaminosa, não é? Ele está dizendo, ele faz do próprio Deus a sua confiança. Ou seja, ele acredita que Deus é a sua alegria, que Deus é a sua paz, não aquilo que Deus pode dar. Deus é. Então, bendito é o homem que confia em Deus e faz de Deus a sua confiança. É óbvio, não é complexo o que ele está dizendo, é fácil, não é apenas confiarmos em Deus para dar a nós aquilo que nós confiamos ser. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em orar e pedir que Deus faça a sua vontade. Ela tem tanta certeza que o que vai dar alegria, paz, firmeza e sentido à vida dela, ela tem tanta certeza que é uma coisa, que ela acha que se Deus negar aquilo, ela não vai ser. Se ela fizesse de Deus a sua confiança, então não importa quando Deus diz sim, quando diz não, as coisas vão estar bem num vale verde, né, no pasto verde e no vale da sombra da morte, porque Davi fez de Deus a sua confiança e não o pasto verdejante. E se Deus era a sua confiança, Deus continuava com ele, então estava tudo bem. Era por isso que Davi podia lidar com todas as situações. Então, aqui está outra maneira de colocar. Muitas pessoas pensam, eu obedeço a Deus, eu ouvi muito isso como pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado, porque eu confio em Deus, eu orei tanto, mas Deus não restaurou meu casamento. Eu orei tanto, queria tanto, mas aquilo não aconteceu, aquilo lá não aconteceu, então estou desanimado. Essa pessoa está dizendo, o que ela está dizendo chega a ser assustador, que é um pecado tão imenso, não é? A própria oração e a visão que ela tem de Deus, o fato de Deus não ter restaurado lá o que ela queria que Deus restaurasse, fez ela ficar desanimada, porque Deus não era a fonte da onde ela tiraria os nutrientes e estaria ancorada. Deus era só um caminho para lá, e como Deus não fez o que ela quis, ela está muito desanimada, o coração dela não tem alegria, não tem paz, não tem descanso, não tem esperança. Ela está até pensando, de que vale? De que vale servir a Deus se minha vida financeira ele não me ajuda? Do que vale servir a Deus se ele não resolve o problema do meu casamento? O que vale servir a Deus se, você vê, está no extremo oposto da definição daquilo que é alguém que realmente está em Deus. Então essa pessoa está dizendo o seguinte, eu estou pronto para desistir. Estou pronto para desistir a minha vida, eu estou desanimado com a minha vida espiritual, porque ela tinha um objetivo e não está sendo alcançado. O objetivo era meu casamento, enfim. Então, será que essa pessoa não vê o que ela está dizendo? Quão ofensivo, quão repugnante quão ofensivo o pecado exatamente porque essa é a sua definição. Qualquer coisa que você colocar então as suas raízes, exceto Deus, vai fazer você atrofiado e distorcido e feio, como é um arbusto. É por isso que esse mundo é feio, é por isso que a nossa sociedade é feia. A raiz da nossa sociedade não está em Deus. Ela está, todo mundo lá fora agora está tentando sugar a vida, querendo ficar firme, ancorado e querendo tirar de alguma coisa alegria, paz, descanso, para lidar com a vida, mas eles não estão conseguindo. Aonde você coloca as raízes mostra o que você é, e tudo à nossa volta é um deserto, cheio de arbustos secos, feios, retorcidos. Se é uma condição para a sua fé em Deus, então, na verdade, aquilo que é a condição é onde está a tua fé. Se existe alguma condição para você servir a Deus,
Se existe algo que Deus tem que fazer para que você fique alegre em Deus, se existe algo que Deus tem que fazer, se existe qualquer condição para a sua vida espiritual avançar, se para a sua vida espiritual avançar há uma condição que Deus tenha que fazer alguma coisa, então essa coisa é que é a sua esperança. Essa coisa é onde você tem a raiz e não em Deus. E essa raiz é exatamente a raiz do pecado. E você está chateado porque Deus não está ajudando a você ser um pecador mais eficiente. O que é o tamanho do engano, de como o coração é enganoso. Você vê, é por isso que Jeremias está dizendo que enganoso é o coração, porque essa pessoa, ela parece que tem alguma coisa a ver com Deus, porque ela acha que de alguma maneira ela está buscando algo em Deus, mas o coração dela, como o de todo homem, está debaixo desse engano final. E aqui está então o que há de interessante quando a gente vai nessa direção. Ele diz assim no versículo 6: ele será como um arbusto no deserto, e ele não vai ver o bem quando ele vier. Ou seja, ele será o arbusto no deserto. O deserto é um lugar seco, mas em muitos momentos raros, né, chove e tal, e tem tempestades, acontece o tempo todo. Mas o que acontece? Isso não muda o arbusto. A abundância de água não faz o arbusto virar uma árvore maravilhosa, verde, frondosa. Não é? Ele, mesmo quando tudo vai bem, ele não está bem, ele continua sendo um arbusto, é o que o texto está dizendo. Ele será um arbusto no deserto e ele não verá a prosperidade quando ela vier. Ou seja, quando tudo der certo, quando vier chuva, ele achava que era o casamento, então, o casamento, então, ele vai casar. E ele vai continuar um arbusto feio, porque ele não era o que ele é, porque não tinha casamento. Ele achava que, sei lá, sexo ia fazer ele alguém, então ele pode ter todas as experiências sexuais que ele imaginar, ele vai continuar um arbusto feio. Ele achava que era carreira, então ele pode arrumar o melhor emprego do mundo, então ele vai continuar um arbusto feio. Ele vai descobrir que mesmo quando a prosperidade vier, mesmo quando vier a chuva não transforma ele em outra coisa, a não ser num arbusto molhado. E ele diz o oposto de quem realmente é regenerado. Diz assim no 8: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não vai temer quando o calor vier. Ou seja, o outro, quando tudo der certo, ele vai continuar infeliz. A depressão vai continuar lá, os medos, as apreensões, porque ele vai descobrir que as coisas externas, a chuva, não mudou ele. Aquilo no qual ele tinha esperança eram só isso mesmo, coisas externas. E por isso que ele diz que é maldito o homem que põe na coisa mortal a sua confiança, em tudo que não é o Criador. Mas já a árvore plantada com suas raízes lá no rio, você vê, ela não vai temer a seca, o calor, o oposto. Enquanto alguém que não tem a sua esperança, que Deus não é a sua esperança, mesmo quando a vida, não acontece muito, né? Mas mesmo se a vida em algum período for maravilhosa, ele não vai mudar. Esse é o desespero da sociedade mais farta, né, com mais fartura da história que a nossa, e tanta tristeza, depressão, horrores, porque a chuva tecnológica e de mais tempo para entretenimento e melhor tudo, hoje a gente come como só reis comiam no passado, todos nós. Mas as pessoas não estão mais felizes. A chuva vem em geral, ou vem na nossa vida individual de maneiras diferentes, mas ele continua sendo um arbusto feio, retorcido. Não há mudanças. Ele não encontra nisso que vem aquilo que ele procurava. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, mas esse é o contrário do zimbro. Você vê, ele não teme quando o calor vem, ou seja, quando aquilo que vem que tira essas coisas que o mundo fez a sua confiança, tira alguém que eu amo, tira os bens, como Jó, que a gente tem estudado, né? Lá com Jó aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essa pessoa que tem as suas raízes lá, quando vem o calor e consome tudo, ele continua verde. Às vezes,
na vida de todos nós pode haver uma chuva torrencial. Não vai acontecer com todo mundo, mas o que as pessoas descobrem é que isso não afeta a vida delas. Tem gente infeliz que pensa que realmente quando ela casasse ela ia ser feliz, e ela só vai casar e descobrir que ela é uma pessoa como ela era antes, casada. Logo, logo, o casamento vai fazer parte dos problemas da sua infelicidade. E é óbvio que você podia, há anos atrás, ganhar um nível salarial, e hoje você pode ganhar 3 vezes mais, e você descobre que hoje você não é uma pessoa. Você continua achando que agora, se você ganhar mais, é que você vai ser melhor. Porque você vê, choveu, mas a chuva não mudou, é um arbusto seco no deserto. E já aquele que tem suas raízes em Deus, não é nada externo, não é o tempo. Ele não vai ter medo quando vier o calor. Ou, se a gente for lá para o Salmo 23, como eu estava falando com a pessoa, agora o que vem para Davi é o vale da sombra da morte. A morte está tão perto. Quando alguém está perto de nós, a sombra daquela pessoa nos cobre. Então, quando a gente diz que a gente está à sombra do Senhor, quem está tão perto dele, que a sombra dele nos cobre. Então, quando ele diz que está no vale da sombra da morte, é que a morte já chegou tão perto que a sombra dela já cobriu Davi. E ele diz: eu não vou temer. Você vê, é isso que Jeremias está dizendo. Ele não vai temer quando chegar o calor, quando tudo no qual o homem ancora a vida e tira os suprimentos for tirado. E, por fim, a própria vida. E realmente um arbusto, esse tipo de arbusto do deserto, ele não fica mais lindo e maravilhoso quando chove, ou quando tem por alguma um período de cheias, de chuvas, cai, ele não se torna outra coisa, ele continua o que ele era. Então é isso que acontece com o homem. A pessoa diz: se eu tivesse essa relação, se eu tivesse o casamento, se eu tivesse essa promoção, eu seria uma pessoa mais feliz. Aquela pessoa teve a promoção, você encontra ela anos depois, ela, como é que está? Não sei o quê, ela está no mesmo lugar. A chuva, ele não vai ver, ele não vai sentir quando a prosperidade não faz nada de bom nele. Ou seja, as pastagens verdejantes não vão fazer ele uma pessoa realmente em paz, sem preocupação. Tudo que ele vai ficar preocupado, sei lá, se vai haver uma insatisfação, porque a pastagem não dá tudo que ele imaginava, e haverá ansiedade de perder ainda o que ele tem, e ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, não vai fazer diferença. Então eu estava lendo outro dia alguém que trabalhou, que trabalha ainda em Hollywood, descobrindo novos atores. Ele disse que, agora ele já é pessoa de idade, ele disse que teve contato com um monte de gente durante a vida dele, querendo ser um ator famoso. Então, vários atores famosos ele conheceu quando eles trabalhavam em lojas, no McDonald's, tentando ser ator. E ele disse que acontece isso, que essas pessoas agora se tornaram atores famosos e elas são infelizes, usam drogas, às vezes se matam, se suicidam. Por quê? Porque elas descobriram que depois de ficarem famosas, no outro dia, ele diz lá no livro dele, elas acordaram e ainda eram elas mesmas. Elas pensaram que quando isso acontecesse, elas iam acordar no outro dia e elas iam ser outra pessoa, mas elas não são, elas são a mesma pessoa, com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças. E é famoso, mas continua igual. A chuva veio, mas ela não viu o bem. Então, quando você olha para as circunstâncias, e você realmente acredita que se as coisas mudassem, você mudaria, Jeremias diz: você é um tolo. Você é um tolo. Isso é exatamente o pecado te enganando. O coração é a coisa mais enganosa do homem. Então o pecado está te enganando, você não consegue perceber o óbvio. Não é? Se você pensa, se ao menos eu tivesse o emprego, se ao menos as circunstâncias é o que o arbusto, se chovesse, mas se chover muito, o arbusto continua sendo arbusto. Já aquela árvore, porque ela está no rio, se vier a seca, o calor, ela vai continuar bem. Essa é a diferença. É por isso que não há um ponto de gradação entre alguém que está em Cristo e alguém que não está. Suas esperanças, seu coração estão em lugares totalmente opostos. Então, todos nós, muitas pessoas me perguntam: como eu vou saber se eu sou regenerado? Todos nós temos que ter uma época
mudança da onde as nossas raízes estavam. Se não houver, não há nenhuma razão para me convencer de que eu fui regenerado. Se aonde eu estou ancorado é aonde eu sempre estive ancorado, se aquilo que me faz ser confiante é o que sempre me fez ser confiante, se as minhas esperanças de paz e tranquilidade dependem das mesmas coisas, as minhas raízes estão onde sempre estiveram. E nós precisamos olhar o texto, como lá no Salmo diz que o arbusto no deserto, nós temos que encerrar, né? O arbusto no deserto, ele está onde ele nasceu naturalmente, mas tanto no Salmo 1 quanto aqui diz que essa árvore foi plantada, ela não está no lugar natural, ela foi colocada por alguém naquele lugar. Há uma interferência externa para ela ser quem ela é, para ela ter aquela fonte infinita de ancoragem e delícias. E na falta de chuva, essa pessoa não vai ser estragada. Na falta de todas essas coisas, essa pessoa não perde a ancoragem onde ela está firme e nem deixa de ter aquilo que é a sua delícia. Então, o que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo é: pense, o que você realmente deseja nas coisas boas que Deus nos dá. Deus nos dá muitas coisas boas, mas o que você espera delas? O que você deseja no amor? O que você deseja no sexo? O que você deseja na sua carreira? O que você deseja nos recursos financeiros? Você quer um fechamento em sua vida? Você quer uma solução final? Você quer confiança? Você quer esperança? Você quer vencer a ansiedade? Você quer ser feliz? O que você realmente deseja na sua carreira? Você quer significado? Você quer um senso de que a tua vida vale a pena? Você quer um senso de importância, o status, não é? Deus diz: você quer isso? Sirva-me. Se você quer a razão da sua vida, uma identidade, você não pode encontrar numa cisterna rota. Se você no amor, nas relações, se você queria descanso, então você não vai conseguir, não é? Você só pode encontrar descanso em mim. As suas raízes estão o quê? No romance, no sexo, na carreira. Então, não há descanso aí, não há nenhuma paz. Você se está finalmente buscando nessas coisas, isso, quando o calor vier, ansiedade, medo, desespero. É óbvio, se a minha vida é firmada numa rocha e eu vejo essa rocha partindo, é óbvio que eu estou com medo, é óbvio que eu estou ansioso. E se essa rocha fatalmente vai quebrar um dia, eu estou ansioso porque sei que ela vai quebrar um dia. O pecado leva inexoravelmente a isso. O que você quer no dinheiro? O que você quer? Você trabalha para ganhar dinheiro. Todos nós temos que fazer isso, comer o nosso pão com o suor do nosso rosto. Mas o que você quer? Você quer segurança? Você vai ser mais seguro, você pensa, quando você tiver dinheiro, vai ser mais confiante. Se você tiver mais dinheiro, você se sente mais confiante, menos confiante. Ou você tem mais tranquilidade porque você tem dinheiro e você diz: come, bebe, descansa, porque juntou muito para muitos anos. Então, Deus está dizendo: confie em mim. Só em mim você pode encontrar paz, confiança para o vale da sombra da morte. Enfim, você não vê o que é uma gota de chuva perto de um rio? Se nossa alma é sedenta, por que nós vamos ficar na expectativa de que vai chover um dia, uma gota, algumas gotas vão cair em mim, se eu tivesse um rio? Por que eu viveria ansioso por chuva se eu tenho um rio que nunca seca? Seu problema, então, é onde a raiz está e não as circunstâncias. Nunca culpe as circunstâncias pelo que você é. Você é ansioso. Eu sei que você vai tentar encontrar uma razão na vida, na sua criação, em alguma coisa que não é a sua própria alma descansando em algo que não é Deus. O que significa ser um pecador? Significa colocar o seu coração em qualquer coisa que não em Deus, para ser seu descanso, sua paz. E para
te dar prazer funcional. Não adianta você dizer que Deus é o seu prazer, se funcionalmente não é. Funcionalmente seu prazer está em outras coisas. E a cura para isso não é que ela não existe. Como um arbusto pode se curar? É por isso que ele fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E quando ele chega no filho, ele diz: sara-me e eu sararei. Salva-me e eu serei salvo. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, ele mesmo se salvar. Só Deus. Ele diz que o pecado do coração é incurável. E o pecado do coração é confiar em outra coisa que não é Deus para a sua paz, sua alegria, sua firmeza. É por isso que o homem vive com medo, ansioso, e vai assim até o fim. Uns parece que isso está acontecendo mais ou menos, depende de como está o calor, não é? Para cada um. E ele está dizendo, é humanamente incurável. E se a igreja entendesse isso, ela jamais confiaria no humanismo secular para ajudar as pessoas a terem descanso, paz, vida. Se você olhar com cuidado, você vai ver que a árvore foi plantada. Você vê, isso está encaixado no que ele está dizendo: sara-me e eu sararei, salva-me e eu serei salvo. Esse coração que é mais enganoso do que tudo, ele se apega em tudo que não é tu, para buscar paz, descanso, significado, esperança. Então ele vive inquieto, como o profeta diz, o profeta Isaías: o coração do ímpio é como o mar, que não consegue ficar quieto. O mar nunca para, né? Nunca está parado. Isaías diz assim: é o coração do ímpio, ele não tem nenhum descanso, ele nunca está sereno, sempre há alguma coisa que está agitando suas esperanças, aquele onde ele achou que ia ter paz. E como é que Deus faz isso? É óbvio, o homem precisa nascer de novo. E como é que nós realmente somos levados, plantados por Deus lá? Ele nos leva a ver seu filho. Jesus é o único homem. Todos nós nascemos arbustos no mundo. Nós naturalmente somos assim. É o que Jeremias está dizendo. O único homem no mundo que nasceu uma árvore foi Jesus. Sempre teve todas as suas raízes no seu pai, sempre. Mas aconteceu algo inacreditável. Ele é o único que é uma árvore por natureza, mas ele foi tirado da beira do rio e ele foi colocado no deserto seco. É por isso que quando ele está morrendo, ele está dizendo: eu tenho sede. Isso está nos levando para algo maior. É por isso que ele diz: por que me desamparastes? Minhas raízes não estão em ti. Não está fluindo alegria, gozo. Eu estou no deserto. Minha alma está no inferno. Não há nada vindo de ti. Não há ancoragem, não há prazer, só há ira. Então Jesus, eu só posso me tornar uma árvore, ser plantado como árvore, porque Jesus, sendo uma árvore, foi colocado lá no deserto como um arbusto, num calor sem fim. Então Deus pode, por isso, me plantar. Se alguém me perguntar assim: não é possível alguém ser regenerado e ter e ainda assim experimentar? Muitas das vezes vem o medo, vem a ansiedade. Pode, não é? É óbvio que cada vez isso será mais diferente de tudo que o mundo experimenta, mas é óbvio que sim. Mas por que isso acontece? Porque na nossa vida espiritual, as nossas raízes, que agora nós somos plantados por Deus, nossas raízes estão em Cristo, não é? E é assim que elas estão no Pai, mas elas podem se aprofundar, elas devem se aprofundar. Os meios de graça, como estar aqui hoje, como estar em nossa casa, em nossos momentos de oração, de meditação da palavra, enfim, todos os meios de graça são meios de nossas raízes se aprofundarem,
Quanto mais elas se aprofundarem, mais elas vão tirar tudo, experimentar mais profundamente tudo que elas já têm em Cristo. É por isso que Paulo, em Romanos 3, ele ora como? Eu me coloco de joelho diante do Pai, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, pelo Espírito Santo, para que possais conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Ora, é óbvio que aquelas pessoas que ele está falando são regeneradas, elas conhecem o amor de Cristo, mas ele está dizendo que elas precisam conhecer mais profundamente o amor de Cristo. As raízes delas estão lá no amor de Cristo, mas elas precisam ir mais fundo nesse amor de Cristo. Elas precisam ir mais fundo no rio, não é? Elas precisam conhecer junto com todos os santos. As suas raízes têm que se aprofundar, e quanto mais elas conhecerem o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, mais elas vão ter o quê? Vão ter tudo isso que flui de Deus para nós: paz, deleite, ancoragem. Ou seja, é óbvio que o homem regenerado não é uma coisa estanque, ele está buscando. O que nós estamos buscando? Que nossas raízes estejam mais profundas. Nós não estamos satisfeitos até onde nossa raiz foi no amor de Cristo. Mas como é que a gente conhece mais o amor de Cristo? Nós estamos com a palavra de Deus, nós estamos orando, nós somos habitados pelo Espírito Santo. É óbvio que a confiança, todas essas graças que fluem, elas devem crescer. E é por isso que nós experimentamos, ainda às vezes não tão profundamente. Você vai olhar para outro, vai olhar para Jeremias, vai olhar para Paulo, para Jó, e você pode ver qual é a diferença. As raízes estão mais profundas, mas em todos os homens regenerados, eles encontraram essas coisas em Deus. Eles precisam crescer nessas coisas, e aí é óbvio que sua fé, sua confiança, seu deleite, seu amor vão crescer proporcionalmente. Então nossas raízes vão se aprofundando, vão crescendo. Uma árvore de 1000 anos, igual eu estava falando das sequoias, as raízes dela foram crescendo ao longo desses 1000 anos. Elas estão muito profundas, elas foram crescendo, elas não começou já tão profunda assim, mas à medida que ela crescia para cima, ela também crescia para baixo, e é o crescer para baixo que possibilitou ela crescer tanto, ficar tão alta e ainda firme às tempestades. Ela não cai. Esse é o processo que nós estamos experimentando nessa noite, quando estamos diante da palavra. Nossas raízes se aprofundarem, mas nós temos que ter um momento de viragem em nossa vida, de tal maneira que a gente sabe que a gente não é um arbusto no deserto, esperando uma chuva, porque até quando essas coisas vierem em nossas vidas, não vão fazer nossas vidas melhores, porque quando vier, Deus disse, não vai. Quando o bem vier, ele não vai se beneficiar do bem, não vai fazer ele uma pessoa que vai vencer ansiedades, medos, preocupações e ter paz. Não vai, não é? Porque mesmo quando o bem vem, não faz nenhum bem final, porque essas coisas são internas. Você vê, ele está falando sobre o profundo do coração transformado e se deleitando em Deus. Então, na verdade, esse texto é uma grande explanação daquilo que um homem é, como Davi está descrevendo a si mesmo no Salmo. E Paulo diz em Efésios 3, arraigados e alicerçados em amor, enraizados em amor, olhando para Cristo, não é? Meditando sobre o que ele fez, sobre como ele, sendo uma árvore, a árvore perfeita, que experimentava perfeitamente tudo que Deus é, ele como homem, Deus, não é? Foi levado para o deserto como um arbusto seco e disse, tenho sede, não há nenhuma água, não há nenhum refrigério. Ele perdeu Deus para que nós tivéssemos Deus como o rio em que nossas raízes estão agora. Quando mais nós olhamos para esse custo infinito, mais nós conhecemos do amor de Deus, que excede a todo entendimento, do amor de Cristo, a altura, a largura, a profundidade. Quanto mais meditamos na cruz, mais nossas raízes se aprofundam, mais esperança, graça, glória, paz enchem a nossa vida, e nós somos totalmente livres das circunstâncias à nossa volta. A distância entre alguém fora de Cristo e em Cristo
é do Polo Sul para o Polo Norte, e não há gradação. Ou o homem é um arbusto tentando tirar do deserto alguma coisa que não pode dar a ele ancoragem adequada, nem nutrição, ele é aquele arbusto seco e feio, ou ele é essa árvore com suas raízes em Deus. E a definição do pecado é exatamente o que faz o homem ser um arbusto. Vamos orar.